Graça e paz, queridos irmãos, amados ouvintes, nesta manhã, um ótimo dia, uma ótima semana para todos. Hoje é segunda-feira, 6 de novembro, o ano é 2023 e o nosso devocional diário está no capítulo 16 do Evangelho, conforme escreveu João. Nós vamos ver aqui que Jesus traz uma revelação interessante que aconteceu durante toda a história. Toda a história está cheia disso que Jesus fala, de homens que dizem estar agindo conforme o nome de Deus, segundo Deus, mas sem terem sido mandados por Ele. Veja o versículo 2: eles vos expulsarão das sinagogas e chegará a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando serviço a Deus. A história está recheada de pessoas que agem em nome de Deus e perseguem e matam outras pessoas que não estão de acordo com o que elas estão dizendo, usando o nome de Deus, e muitos cristãos genuínos foram mortos nesta empreitada colocada e usada em nome de Deus. Infelizmente, essa é a grande realidade. E por que essas pessoas fazem isso? Versículo 3: e farão isso por não conhecer o Pai nem a mim. Não conhecer o Pai, nem conhecer a Jesus é o que faz com que essas pessoas ajam contra aquilo que a palavra diz, contra o amor, contra a justiça, contra a verdade. Jesus vai falar um pouco mais sobre a obra do Espírito Santo, do Consolador. Ele diz que o Espírito Santo convencerá, no versículo 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo maravilhoso é quem nos convence do pecado, quem nos convence dos nossos erros. Se não for uma ação do Espírito Santo, nenhum sequer, como Paulo vai usar depois, se chegará a Deus, porque todos pecaram. Todos estamos destituídos da glória de Deus, mas o Espírito Santo vem e nos convence. Ele faz um trabalho especial dentro de nós para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo também conduzirá, ele diz, versículo 13, quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade, não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Esse é o Espírito Santo. Além de convencer, ele conduz. O mesmo Espírito que convence, que converte, é o Espírito que vai conduzir e transformar a vida daqueles que são alcançados por ele. E mais, ele fará com que o próprio Jesus seja glorificado. Jesus disse: ele me glorificará, pois receberá o que é meu e o anunciará a vós. A ação do Espírito Santo em nossas vidas nos convence, nos conduz e nos faz olhar para Cristo de outra maneira. Nos faz glorificar o nome do Senhor. O Espírito Santo não busca glória para si mesmo, mas ele sempre aponta para Jesus Cristo, aquele que o enviou, e ele já está em nosso meio. Nós precisamos entender isso, porque o Espírito Santo está agindo ainda nos dias de hoje, agirá até a volta de Cristo. Essa ação dele é maravilhosa, magistral, e é só por ele que nós estamos aqui de pé, é só por ele que nós temos entendimento da palavra. É esse Espírito, a pessoa do Espírito, que nos conduz a isso. Jesus vai dizer para os discípulos que ele está ali por um pouco e depois um pouco já não o veriam mais. Ele diz no versículo 16, um pouco e já não me vereis, mais um pouco e me vereis. Os discípulos não entenderam aquilo e Jesus lá nos versículos 20 e 22 vai explicar isso. Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Ficareis tristes, porém a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente dores porque a sua hora chegou, mas lembra do sofrimento. Mas, depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra do sofrimento diante da alegria de ter trazido um ser humano ao mundo. Assim também vós agora estáis tristes, mas eu vos verei de novo, e o vosso coração se alegrará, e ninguém tirará a vossa alegria. Jesus está falando aqui da sua volta definitiva. Está falando ali de que ele estava indo por um pouco, mas ele voltaria, e essa é a expectativa de todos aqueles que têm sido convencidos, conduzidos pelo Espírito Santo, de que a glória de Cristo que esteve aqui na terra, que continua através da ação do Espírito, ele voltará, ele virá para buscar o seu povo, a sua igreja, mais uma vez. Os discípulos disseram ter entendido o que Jesus disse, versículos de número 30, ele diz assim: agora reconhecemos que sabes todas as coisas e não necessitas de que alguém te interrogue, por isso cremos que vieste de Deus. Mas Jesus diz que eles ainda estão equivocados, eles ainda não
entenderam. Jesus diz nos versículos 31 e 32, e Jesus prosseguiu: credes agora? Está próxima a hora e já chegou, em que sereis dispersos, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Jesus já estava ali anunciando que na sua prisão os discípulos, cada um correria e gritaria: pernas, para que te quero? Para correr, para estar ali longe, para que também não fossem presos. Claro que nós vamos ver essa história daqui a pouquinho, João contando para nós. Mas o que Jesus estava dizendo ali para aqueles discípulos era para que eles entendessem que sim, o mundo é aquele que odeia o que Cristo quer. O mundo vai de encontro ao cristianismo, vai de encontro ao que é ser cristão genuinamente. O mundo, que são os desejos desta terra, que são os ensinamentos desta terra, ele não vai estar ali estando ao lado de Cristo de maneira nenhuma. E Jesus deixa isso muito claro no famoso versículo 33. Eu vos tenho dito estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, tereis aflições, mas não vos desanimeis, eu venci o mundo. No mundo teremos aflições. Jesus não nos deixou enganados. Estamos aqui vivendo grandes aflições, mas ele venceu o mundo, e ele venceu a vitória mais maravilhosa de todas, que foi com seu próprio corpo, com sua própria vida, mas ele ressuscitou. Como eu disse, daqui a pouco no livro de João veremos todas essas maravilhas expostas diante de nós. Para hoje, que nós possamos continuar sendo convencidos pelo Espírito Santo dos nossos pecados, conduzidos por ele e glorificando a Cristo, porque é isso que o Espírito faz em nós, mostrando que sim, infelizmente há aflições, mas todas elas foram vencidas por Cristo, e junto com Cristo nós também venceremos. Que Deus abençoe a sua vida, uma ótima semana e a paz do Senhor!